A série Salve Rosa colocou em pauta uma das questões mais perturbadoras da televisão brasileira nos últimos tempos. O que acontece quando uma mãe não cria uma filha, mas fabrica uma personagem? A personagem Dora não aparece na trama como uma vilã convencional. Ela não grita a todo momento, não pratica violência explícita, não age com crueldade declarada. E é exatamente por isso que o que ela faz com Rosa provoca um desconforto difícil de nomear e ainda mais difícil de ignorar. Enquanto a série avança, o público se depara com algo que vai além da narrativa de uma mãe controladora. Dora parece estar, cena a cena, construindo uma versão de Rosa que possa ser exibida ao mundo com perfeição. Uma filha que não é criada para viver, mas para ser apresentada. Se você está acompanhando essa análise pela primeira vez, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E nos comentários conta o que você acha de Dora, mãe dedicada ou diretora de uma peça que nunca termina. Salve Rosa estreou carregando a promessa de explorar os laços familiares com profundidade. E a série cumpriu essa promessa de um jeito que poucos esperavam. O que chama atenção ao longo dos episódios não é apenas a relação tensa entre mãe e filha, mas o mecanismo silencioso pelo qual Dora opera. Ela não impõe sua vontade através da força bruta. Ela impõe através de algo muito mais sofisticado e, por isso, muito mais difícil de combater: a gestão da imagem de Rosa. Desde os primeiros episódios, fica evidente que Dora não está preocupada apenas com o bem-estar da filha. Ela está preocupada com o que a filha representa, com o que Rosa parece ser, com o que o mundo vai enxergar quando olhar para aquela menina. Uma mãe comum se pergunta o que o filho está sentindo. Dora dá a impressão de se perguntar o que a filha está aparentando. Essa distinção aparentemente pequena é, na verdade, o centro de todo o conflito moral da série. Quando uma criança é ensinada, desde cedo, a se apresentar de uma determinada forma para o mundo, a primeira coisa que desaparece não é a liberdade de agir, é a liberdade de ser. Rosa não parece ter espaço para estar cansada, entediada, confusa, rebelde ou simplesmente diferente do que se espera dela. Cada traço de personalidade que escapa ao controle de Dora parece ser reorientado, suavizado ou simplesmente descartado. O resultado é que Rosa não cresce como uma pessoa em formação. Ela é mantida como um produto em constante revisão. O que Salve Rosa faz com maestria é mostrar que esse tipo de controle raramente se parece com controle. Ele se parece com cuidado. Dora sempre tem uma justificativa, sempre tem uma razão bem articulada para cada intervenção na vida da filha. Sempre parece estar agindo pelo bem de Rosa. E é aí que a série coloca uma pergunta que dói. Se uma mãe só aceita a versão da filha que ela mesma construiu, isso ainda é amor? Ou é amor ao controle que ela exerce sobre aquela criança? Dora não quer que Rosa seja boa. Ela quer que Rosa seja perfeita. Perfeita de acordo com o roteiro que ela mesma escreveu. Sem falhas, sem desvios, sem surpresas. Quando uma criança não pode errar, não pode destoar, não pode ser simplesmente outra coisa além do que já foi definido para ela, a infância deixa de ser um período de descoberta. Ela vira um período de conformidade. E a série captura esse processo com uma precisão que incomoda porque é verdadeira demais. A tragédia de Rosa, no entanto, vai além de ter uma mãe controladora. O que torna a situação da personagem ainda mais devastadora é o que esse controle faz com a sua identidade ao longo do tempo. Uma criança, em condições normais, aprende gradualmente o que gosta, o que teme, o que acredita, o que rejeita. Ela se constrói por dentro à medida que experimenta o mundo. Rosa, ao contrário, parece ter que aprender outra coisa antes de tudo isso. Como caber na versão de si mesma que já foi preparada por outra pessoa, e esse processo não deixa marcas visíveis. Não há cicatriz, não há grito, não há cena dramática que diga ao espectador com clareza que algo foi roubado. Há apenas uma ausência crescente, um vazio onde deveria haver uma identidade em construção. A pergunta que Rosa nunca consegue responder com naturalidade é também a mais simples de todas: quem eu sou de verdade? O ambiente em que Rosa vive reforça esse apagamento de formas que a série comunica sem precisar explicar diretamente. A casa, que deveria ser o lugar onde uma criança pode ser imperfeita, pode errar, pode existir sem vigilância, parece funcionar de outra maneira na vida de Rosa.
Há uma tensão constante no ar, uma sensação de que cada gesto, cada palavra, cada expressão de Rosa está sendo observada e avaliada, não necessariamente com câmeras ou vigilância explícita, mas com aquela presença que uma pessoa controladora emite apenas por estar no ambiente. Dora não precisa de um palco externo. Ela transformou a rotina doméstica em performance, transformou o lar em bastidor e fez de Rosa a protagonista de uma história cuja autoria nunca pertenceu a ela. Rosa não entra em cena para começar a atuar. A impressão que a série passa é que ela nunca saiu de cena desde que nasceu, que ela vive em estado permanente de personagem, mesmo quando não há plateia. E isso é um tipo de exaustão que vai além do cansaço físico, é o cansaço de nunca poder descansar de si mesma, porque a versão de si mesma que ela habita não pertence a ela. O que torna a Dora um dos personagens mais complexos e perturbadores da televisão recente é justamente o fato de que ela pode acreditar, sinceramente, que está fazendo a coisa certa. Muitos dos padrões mais destrutivos que um pai ou uma mãe podem impor a uma criança não nascem da maldade consciente. Eles nascem de uma crença profunda e equivocada de que saber o que é melhor para o filho autoriza a redesenhar quem esse filho é. Dora pode estar convicta de que cada intervenção sua é uma forma de proteção. Pode se sentir sacrificada, dedicada, incompreendida. Pode acreditar que Rosa tem sorte de ter uma mãe tão presente. E é exatamente aí que Salve Rosa encosta o dedo na ferida de algo que vai muito além da ficção. Dora não é apenas um personagem televisivo. Ela é a versão extrema de um comportamento muito mais comum do que qualquer um gostaria de admitir. O pai que não suporta ver o filho diferente do que planejou. A mãe que exige perfeição em nome do amor. O adulto que confunde controle com cuidado e que acredita que moldar uma criança segundo seus próprios valores e expectativas é uma forma de prepará-la para a vida. Salve Rosa é perturbadora porque Dora é extraordinária, mas é ainda mais perturbadora porque Dora não é de outro mundo. Rosa carrega um peso que poucos personagens televisivos conseguem comunicar com essa intensidade. Ela não precisa apenas se libertar de Dora. Ela precisa se libertar da versão de si mesma que Dora construiu e instalou nela ao longo de anos. E essa é a batalha mais cruel da série. Porque fugir de uma pessoa é difícil, mas fugir de uma identidade que foi costurada dentro de você desde a infância é outro tipo de luta completamente diferente. Como uma criança descobre quem ela deveria ter sido quando todas as perguntas sobre si mesma sempre foram respondidas por outra pessoa? Quando o espelho que ela usou para se enxergar sempre foi segurado pela mão de alguém que tinha interesse no que ela deveria ver, a dor de Rosa não é só a dor de uma vítima de controle, é a dor de alguém que pela primeira vez precisa ir atrás do original de si mesma, que precisa escavar por baixo de todas as camadas impostas para encontrar alguma coisa que seja genuinamente sua. E esse processo, a série sugere, não é simples nem rápido, porque o que foi construído durante anos não desaparece de uma hora para outra só porque a pessoa passa a enxergar o que foi feito com ela. Salve Rosa dói não porque conta a história de uma mãe malvada. Dói porque conta a história de uma criança cujos anos de formação foram substituídos por um roteiro escrito por outra pessoa. Porque mostra que há formas de violência que não levantam a voz, que chegam embrulhadas em afeto, que se instalam com a aparência de proteção e saem deixando uma lacuna onde deveria ter crescido uma pessoa inteira. Dora criou Rosa, mas ao mesmo tempo pode ter impedido Rosa de se criar. E essa é a contradição que a série deixa no ar sem resolver, porque talvez seja uma contradição que não tenha resolução limpa. Uma criança que só é amada quando corresponde à imagem que o adulto quer ver, não está sendo amada de verdade, está sendo aprovada. E aprovação condicionada não é o mesmo que amor incondicional. Essa é a diferença que Salve Rosa força o espectador a encarar. Dora criou uma filha ou fabricou uma personagem? Se uma criança só recebe amor quando está exatamente do jeito que o outro quer, isso ainda pode ser chamado de amor? Deixa a sua resposta nos comentários, conta para alguém que também assiste a série, dá o like se esse conteúdo fez você pensar e se inscreve no canal para continuar essas conversas que a televisão provoca e que merecem ser aprofundadas.